Boa noite a todos novamente, né? É um prazer sempre estar aqui. A gente está fazendo de 15 dias para falar de drenagem, mas a gente resolveu começar a pensar em outras coisas para diversificar um pouco também, porque é importante. E esses dias eu encontrei com a Carol e falei do nosso projeto. A Carol, se eu também quero participar, disse tudo bem, desde que você vá lá falar daquilo que eu estou pensando, né, que vai ajudar a gente, né? Então, a Carol, na verdade, a gente já se conhece, né? Eu conheci a Carol, Caroline Carneiro, eu chamo de Carol, né? Todos vão chamar de Carol, na verdade. Conheci a Carol ainda em 2013, eu acho, quando eu fui trabalhar numa instituição ali em Florianópolis. A Carol já trabalhava ali, ainda está lá. Mas eu lembro muito bem da Carol quando eu passei numa sala, estava a Carol e uma outra funcionária lá, né? Uma gerente lá, falando do Pronatec. Lembra, Carol? Nossa Senhora! O Pronatec. E as duas quebrando Pronatec de edificações. E eu tinha recém-chegado ali, não conhecia ninguém. E eu me metido, né? Eu disse, vocês querem ajuda? Nesse momento ele se ferrou. Nesse momento eu me ferrei, né? Para sempre. Mas aí fui dar aquela ajuda ali e acabei a gente fazendo essa amizade e tal. E a Carol é muito legal. É muito legal, assim, é uma competência maravilhosa, né? E a ideia da Carol, né, no que ela vai falar hoje aqui, surgiu principalmente das minhas aulas que eu dou de pós-graduação no Brasil, viu? Eu vou aproveitar a Stephanie. Eu lembrei agora a Stephanie de Manaus, né, aqui. E foi exatamente em Manaus, Stephanie, que eu estava dando uma aula. E no final da aula, quando aquela história de se despedir, bater a foto, aquela coisa toda, um senhor lá, já era a quarta graduação dele, professor, eu quero dar uma palavra aí antes de se despedida. Ele pode me falar. Ele foi lá na frente e disse assim para mim: vocês vêm aqui no fim de semana, passa sexta, sábado, domingo, enchendo a gente de conhecimento, muito bom, muito legal. Mas veja bem, ninguém vem aqui dizer para a gente como é que a gente se vende, como é que a gente se age no mercado de trabalho, engenharia e o resto das coisas que a gente não aprendeu. Tá? Então, aí, com isso, eu comecei a criar e escrevi um curso de pós-graduação e botei lá, coloquei uma disciplina que era nessa área que a Carol vai falar agora e convidei a Carol para dar aula. Então, a Carol já deu umas 2 aulas ou 3 dessas aí, né, Carol? E a última que ela fez foi em Chapecó, no nosso curso, que a gente tinha uma parceria lá com a UNO Chapecó. E eu voltei lá um dia para dar aula e a galera só queria a Carol, não queria mais nem eu lá. Só queria a Carol. Por quê? Mas por quê, gente? Porque a gente está acostumado em engenharia, aquela coisa, né, fechada e tal, e a gente precisa de outras cositas mais, né? Ninguém consegue fazer engenharia sem isso. Eu vou deixar a Carol falar, mas para adiantar que esse tipo de coisa nós vamos discutir aqui, eu falo muito nas minhas, para quem se tem alguém que já foi meu aluno de fiscalização de rodovias, eu falo muito isso lá porque fazer fiscalização é só que o relacionamento e a aplicação das coisas é muito interessante. E tudo que a gente vem discutindo aqui na nossa palestra de novas soluções, de soluções de coisas, de solução de problema, precisa muito do que nós vamos tratar aqui agora. Tá? Eu vou deixar, então, a Carol, eu pedi para a Carol faça a apresentação dela, né? Ela vai apresentar, falar um pouquinho dela para a gente depois poder ter essa participação melhor. Carol, muito obrigado por aceitar o convite, Carol. Eu vou deixar contigo e depois a gente faz aí para adiantar, viu, Carol? Não sei, você deve saber, mas a gente fez uma enquetezinha meio rápida nos grupos aqui e surgiu algumas. Eles deram algumas ideias aqui, então todas. Tá bom? Fica à vontade, Carol. É contigo. Legal, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela parceria. Boa noite a todos. Estou muito grata de estar aqui, né? Muito feliz em poder compartilhar um pouco aí do meu conhecimento. E, na verdade, eu pensei num momento, não necessariamente palestra, né? Mas, assim, uma conversa para trazer um pouco de
insights, né, para vocês, e um pouco de consciência sobre o que está acontecendo nesse momento aí no mercado. Né? Acho que vocês, pelo que eu vou falar, vocês vão perceber em alguns momentos, eu acredito que se encaixem aí em algumas situações. Viu, Carol? A gente é chamado de palestra, mas é isso mesmo, é um bate-papo, né? Palestra. Tá bom. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, aqui para fazer uma breve apresentação, eu trabalho na área de gestão, né? Eu sou mestre em administração, trabalho com avaliação de cursos aí, já fui para Manaus fazer avaliação, amo Manaus, sou encantada com esse lugar, já fui 2 vezes. Trabalho com palestras, consultorias, né? Sou professora no ensino médio numa escola aqui em Floripa, na Escola Internacional, onde eu tenho a honra também de poder compartilhar com os alunos uma disciplina que se chama Vida e Carreira, que também é uma das mudanças aí, né, que o Ministério da Educação está trazendo para os currículos do ensino médio, e eu acho que vai fazer sentido também vocês pensarem sobre isso depois, né, e vão entender por que isso está sendo abordado nas escolas hoje em dia. E sou professora há 14 anos, eu estou na instituição, né, hoje na Unisul, que era a Unisociesc, onde eu conheci o Tadeu. E, aleatoriamente, é isso, eu sou mentora de processos evolutivos, né? E o que é isso? Essa é uma outra parte aí, né, das minhas habilidades e competências que eu fui descobrir aí lá por 2018. Então, desde 2016, na verdade, vocês também vão entender onde isso se encaixa, no que eu vou apresentar hoje. Mas em 2016, depois de 10 anos assim, trabalhando na área de gestão, eu comecei a me deparar com aquela situação de tipo desconforto. O que eu estou fazendo aqui? Será que é isso que eu quero? Que muita gente passa, né, por isso. E aí eu comecei numa busca, né, de entender quem eu era na verdade, para eu entender qual era o meu lugar no mundo, digamos assim. E eu fui fazer formação em coaching. Então, eu tenho formação em coaching, tenho 3, na verdade, né? Para trabalhar com as pessoas de forma individual, com empresas. Então, eu fui fazer né, estudar esse cenário, assim. E depois, em 2018, já traçando esse caminho de trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu fui para o lado da espiritualidade, das terapias. Então, eu posso falar sobre diversas coisas que vocês quiserem, inclusive sobre manifestações patológicas, porque eu cuido da disciplina de TCC1 na faculdade, né? E eu acompanho os alunos de engenharia nos projetos, eles ajudando aí na parte de metodologia dos artigos científicos, então eu também tive que aprender um pouquinho sobre a área de vocês, né? Ô, Carol, semana que vem tem que dar aula de patologia, vou te botar no meu lugar, então. Pode me botar lá, que eu vou lá. Então, eu tive que aprender um pouco, né, desse cenário que vocês atuam, e eu sei um pouco sobre pontes, sobre concreto protendido, sobre várias coisas, assim, né? Steel frame, wood frame, dá para falar sobre várias coisas. Eu só sei, eu no início eu falava para o aluno assim, só me explica um pouquinho o que é para eu entender, para eu conseguir, né, ajudar eles, mas já estou nessa leva aí uns 4, 5 anos, eu acho, acompanhando esses trabalhos. Então, eu acho bem legal, assim. E aí o Tadeu começou a fala dele falando que nós engenheiros somos muito, né, técnicos. É verdade, muito técnicos, né? As habilidades técnicas muito, muito fluídas e as habilidades socioemocionais um pouco a serem desenvolvidas, digamos assim, né? Eu vejo isso na sala de aula, nos alunos também. Então, acho que
Esse momento que nós estamos vivendo também nos convida, né, nos tira da zona de conforto, e a gente está precisando olhar para essas habilidades e competências e pensar, né, no nosso dia a dia como incorporar isso. E aí, para a gente começar, né, a pensar sobre as habilidades do profissional do futuro, a gente precisa saber quem é o profissional do futuro. Tem como definir isso, será? É bem difícil, né? Porque nós não sabemos o que mal sabemos do nosso presente que sai do futuro, o que vai ser, né? E a gente tinha aí um tempo atrás, se falava em algumas reportagens, entrevistas, estatísticas, né? De que como que ia ser o futuro da humanidade, porque a gente está caminhando para um futuro bem tecnológico, né? Onde vem aquelas questões de que a tecnologia, a inteligência artificial está fazendo parte do nosso dia a dia, e tem muita pesquisa em relação a isso. Nós já somos perseguidos na internet, né? Se a gente falar perto do telefone, ele já está captando o que a gente está falando, os nossos desejos de compras e tudo mais. E daqui a pouco tu abre uma página, aparece uma coisa que tu tinha falado, que tu nem pesquisou. Então, assim, quem vai ser o profissional do futuro, né? Diante de um cenário que está muito acelerado. E quando começou a se levantar esses pensamentos sobre as questões das habilidades, a gente nem imaginava que em 2020 nós teríamos essa situação da pandemia, né? Que também potencializou esses questionamentos das pessoas, né? Do que elas estão fazendo como na vida profissional delas e pessoal, enfim. E muitas pessoas tiveram que mudar, né, drasticamente sua rotina, seu trabalho e se reinventar, né? Então, só aí a gente já pode captar, né, quantas habilidades novas as pessoas tiveram que identificar em si mesmas. Não que elas não tivessem, mas porque por não explorarmos as nossas habilidades, a gente não sabe, nem sabe que a gente tem elas, né? Então, muitas vezes, em situações assim de crise, é que a gente consegue, né? Que nem fala aquele ditado, né? Nós aprendemos pelo amor ou pela dor. E isso é muito certo. Eu vejo assim muitas pessoas que procuram para fazer terapia, para fazer processo de desenvolvimento, elas vêm quando elas não aguentam mais, quando aconteceu uma coisa muito impactante na vida delas, quando elas precisam mesmo sair daquele lugar. Infelizmente é assim, né? Dificilmente a pessoa vem porque ela quer melhorar, porque ela está pensando que ela precisa evoluir, enfim. Então, nós caminhamos assim para esse cenário, né, de que essa busca ela é motivada justamente por alguma dor, algum desconforto. Foi assim que aconteceu comigo quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento. Foi porque eu estava desconfortável com aquilo que eu estava vivendo mesmo, né? Então, a gente pode começar pensando também quais são as motivações para a escolha da nossa profissão, né? Se vocês resgatarem aí quando vocês decidiram partir aí para a área da engenharia, né? O que motivou vocês? E eu já fiz essa pergunta em sala de aula muitas vezes e as respostas são as mais diversas possíveis. Tem pessoas que elas escolheram porque os pais tinham aquela profissão e elas quiseram continuar. Tem pessoas que não tinham outra escolha, não tinham brilho nos olhos por nenhuma profissão, então, vou fazer isso mesmo. Tinham pessoas que admiravam aquele profissional desde pequeno e escolheram fazer aquilo, né? Escolheram essa profissão. Então, tem várias situações. E assim, é até engraçado, né? Quando vê que eu já vi e foi numa dessas turmas de engenharia que um aluno falou assim: fiquei em dúvida se ia fazer medicina ou engenharia. Eu não passei em medicina e fiz engenharia. Eu achei engraçado, né? Mas assim, independente das motivações, muitas vezes eu acredito, né? Eu acho que eu já tenho um entendimento de enxergar que nada é por acaso, que a gente acaba
se a gente acaba não escolhendo, não tendo tanta clareza, às vezes o próprio universo, ele vai mostrando, né? Tipo, não passou em medicina, então vou fazer engenharia, e ele tá feliz com o que ele tá fazendo. Enfim, outros escolheram por causa do dinheiro, né? Por conta de ter uma segurança, uma estabilidade, de achar que isso, né, fosse o que pudesse viabilizar isso. O que necessariamente não é 100% de verdade, né? Olha que legal, Davi falando que escolheu porque amou trabalhar com engenharia. Que bom, né? Isso é muito legal. Então, assim, tem algumas motivações que são as chavezinhas, né? Um sonho, né? Aquela criança pequena que brinca de bombeiro, de engenheiro, de médico, e ela tem aquele vislumbre e quer fazer aquilo. Oportunidade. Ganhei uma bolsa para estudar, fui a melhor nota da escola, não sei ainda o que eu vou fazer, mas ganhei uma bolsa, tenho oportunidade, vou fazer. Estrutura familiar, né? Meu pai é engenheiro, médico, eu vou continuar o que ele está fazendo. As influências, né? E os aspectos materiais. E aí vem várias questões dentro disso tudo, porque tem uma situação que a gente vive desde que a gente se conhece por gente, que é a questão das expectativas, de atender expectativas, né? Então, quando você começa a ir para a sala de aula, que você é pequeno, os seus pais colocam uma expectativa de que você vai ter as melhores notas. Então, você pensa que você precisa ter as melhores notas para você atender essa expectativa. Tem a expectativa da sociedade, de que você estude, se forme, trabalhe, encontre seu parceiro, tenha uma família. Se sobrar um tempo no final de semana, você faz, né? Tem um lazer, tira férias de vez em quando, e é isso, e a vida vai indo. Então, a gente sofre essa influência desde pequeno, assim, da expectativa dos outros, né? Então, muitas vezes, tem pessoas que chegam em determinado momento da vida e que elas se deparam com dúvidas sobre o que elas estão fazendo. Não necessariamente é a minha profissão, mas às vezes é um viés que tem que ser ajustado, né? Alguma coisa a mais que pode ser encaixado naquilo e que pode dar brilho nos olhos, que eu acho que é isso que a gente busca, né? A gente tem a expectativa de que o trabalho vai ser a nossa realização e o nosso sucesso vai se dar a partir do momento que a gente conseguir conquistar as coisas que a gente quer, mas isso vai muito além. Né? Porque a gente pode ter muito dinheiro, muitos bens, e a gente pode não ter brilho nos olhos, né? Não ter vontade de acordar de manhã, de ir trabalhar, porque a gente sabe que aquele trabalho é pesado, né? E a vida ela deve ser levada com leveza. Então, a humanidade está passando por esse momento, né? De repensar essas questões. Então, assim, independente da motivação, a gente faz a nossa escolha, né? Passar aqui, travou. Então, assim, a gente não sabe o que vai ser o futuro, né? E o que vai ser o profissional do futuro, né? A gente conhece um cenário hoje que é complexo, né? Que tem uma mudança brusca, né? Muda o tempo inteiro. Constantes mudanças, evolução tecnológica que traz aí a questão da inteligência artificial, e aí a gente já tem, até eu assisti aí um TEDx, né, aquelas palestras do TEDx que eu gosto bastante, que sempre tem assuntos variados, assim, e numa palestra ela até questiona, né, quem que vai ser o profissional do futuro? Será que vai ter psicólogo de robôs? Né? Porque é uma tendência, né? Ela traz esse questionamento, assim. E ela aponta também que já tem a Igreja Católica já deu uma licença para fazer confissões online. Então, assim, a coisa tá tão... A gente já tem na justiça, né? A questão da inteligência artificial, utilizando dados de situações que já aconteceram e deliberando lá
os processos de acordo com os parâmetros que o sistema, né, que os robôs conseguem captar. Então, é a nossa realidade, né? Não tem como fugir. Nós temos essa ruptura tecnológica que nos acompanha. Então, assim, a questão que fica muito forte em evidência, que as pessoas têm medo, né, hoje. Será que nós vamos ser substituídos por robôs? E aí tem vários indicadores de que daqui seria 2050, um computador vai ser capaz de fazer o que milhares de pessoas fazem, né? Então, assim, vem todas essas questões, né, vão sendo afloradas, assim. E aí também, assim, ó, há pouquíssimo tempo atrás, a gente não tinha Uber, YouTubers, desenvolvedores de aplicativos, né? Então, é um cenário que muda muito rapidamente. E como que a gente se encaixa nesse cenário? Como que a gente se coloca nele? Como que a gente se prepara, né, para esse cenário? O que a gente pode fazer, né, quando tudo isso vem à tona? E, por exemplo, essa palestra que eu assisti, ela é de 2018, e essa moça, ela falava assim, ó, no futuro, muita gente vai ficar desempregada, porque, quem sabe, nós vamos ter computadores que vão dirigir os caminhões, e aí os motoristas de caminhões vão ficar sem trabalho, e que são pessoas que vão estar numa idade que não vão se recolocar facilmente no mercado, né? Porque por já ter uma idade, por não conhecer muito a tecnologia. Isso era em 2018. Em 2020 acontece a pandemia e rompe uma barreira muito grande, né? Nos leva para dentro de casa. O home office, que as empresas não admitiam muito, que eram muito poucos profissionais que trabalhavam em casa, nesse formato, se tornou o nosso cotidiano, né? E aí vem uma outra habilidade que as pessoas começam a se deparar, né? Por exemplo, a criatividade. O que eu vou fazer agora? Perdi meu emprego. O que eu vou fazer? E aí a gente vê um crescente mercado, né? Por exemplo, aí, de motorista de aplicativo, de pessoas que cozinham muito bem, que fazem doces e bolos e que começam a ver o seu sustento naquilo ali. Ou seja, as pessoas foram tiradas da zona de conforto, precisaram se movimentar e aí elas descobriram habilidades que elas nem sabiam que tinham, né? Então, isso mostra também que quando a gente se conhece, quando a gente conhece os nossos potenciais, a gente também tem condições de melhorar, de evoluir e de fazer coisas diferentes, né? E aí, assim, além de todo esse cenário que a gente está vendo, né, nós temos alguns desafios aí. No mercado, o avanço tecnológico, as mudanças rápidas e o cenário de incertezas. Para as pessoas, a questão do lifelong learning, ou seja, aprendizado constante. Ninguém mais vai fazer uma faculdade, uma pós e acabou. Muito difícil que seja assim, porque não vai conseguir acompanhar as mudanças, né? Então, a gente precisa estar sempre estudando, sempre se reinventando, sempre buscando coisas novas, né? E as empresas, por sua vez, então, precisam adaptar a sua arquitetura, sua estrutura organizacional, né? Tirando aquele padrão vertical de organograma, entendendo que o horizontal, o trabalho cooperativo, conjunto, ele é importante nesse cenário. E assim, modificando seus processos para que isso funcione, buscando manter aí os índices de produtividade e de motivação. E aí vem um desafio também, né? Como que faz isso enquanto empreendedor? Eu tenho uma empresa num cenário totalmente turbulento, de incertezas, e mais que abriga diferentes gerações. E aí a gente vem, né, com a questão das gerações. Antes, a gente tinha nas empresas os diretores, né, aquelas pessoas de mais tempo de casa.
ou que fundaram a empresa e estão lá até hoje. Hoje não, os diretores, eles são geração Y, Z, aquelas pessoas descoladas que vêm com as ideias, inovação o tempo inteiro. E aí acontece aquele choque de realidade, você se depara com um colega que vem te dar ordens que é mais novo que você. E aí as empresas começaram a precisar também pensar nesse cenário, se adaptar a tudo isso. E aí vem a gestão de crises. Como que né, uma habilidade que se o gestor não tinha, ele teve que dar um jeito de buscar, né? É um pouco de tudo isso para a gente entender, né? Essa questão aí das habilidades e competências, né? Então, eu, enquanto profissional, me desafio a precisar estudar para sempre, porque senão eu vou ficar obsoleto. E outra tendência é que o mercado, que no mercado é que as pessoas elas não vão ter uma profissão a vida inteira, né? Diz aí, as pesquisas dizem que tipo as pessoas vão ter de 3 a 5 profissões, e se não simultâneas. Então tá tudo bem abrir um pouco o nosso olhar e enxergar o que mais que a gente pode fazer, né? Dentro do cenário que a gente vive, do trabalho que a gente desenvolve, que outras coisas. Aí, quando vocês viram lá meu currículo, eu sou professora, eu sou terapeuta, né? Eu já venho nesse... E eu sou da geração X. Eu era daquelas pessoas que achavam que trabalhar em uma empresa e ficar 6 meses e mudar de empresa sujava a carteira. Vocês já ouviram isso? Não vamos trocar de empresa porque nós vamos sujar a carteira. Tinha isso antigamente, né? E aí vem uma geração mais nova que mostra que não, que o que importa é fazer o que nos dá felicidade, o que nos deixa também com brilho nos olhos, né? É uma geração que busca sentido no que está fazendo, né? Que não está fazendo aquilo só porque, meu Deus, eu preciso, porque é meu sustento, porque eu tenho minha família. Não. Aí vem uma geração que desconstrói toda aquela verdade que a gente achava que era absoluta, que a gente precisava entrar como estagiário e sair como CEO da empresa, né? Então, esse mundo de mudança. Exatamente. E assim, eu trabalhei 10 anos na área administrativa e eu trabalhava também na área de recrutamento e eu tinha esse olhar. Eu olhava desconfiada para as pessoas que mudavam de emprego muito rápido. Eu pensava assim, esse não vai ficar muito, né? E eu acho que a gente passou por isso muito porque as empresas também tinham que entender esse novo cenário dessas pessoas que buscavam o bem-estar e qualidade de vida além do trabalho e da recompensa, né? Então esse cenário ele está cada vez mais mudando muito rápido. Quando a gente acha que a gente sabe o que está acontecendo, pode pensar que já está vindo novidade por aí, né? O que mais? Então, a gente chega numa situação, né, de uma realidade que se apresenta. E que se a gente... Não sei se vocês têm LinkedIn, né, quem tem a rede, né, uma rede profissional que eu acho bem bacana. Apesar de, nos últimos tempos, o LinkedIn, ele traz um sentimento, assim, de tristeza às vezes, porque você entra lá, tem muita gente desempregada, pedindo emprego e tal, né? É uma realidade difícil, assim, de encarar, mas, por outro lado, muita gente ajudando, né? Se ajudando lá dentro, então isso é legal. Mas lá no LinkedIn mesmo, várias vezes são postadas informações sobre isso que eu vou falar, que as empresas, elas estão contratando as pessoas, elas contratam pela habilidade técnica, e elas acabam tendo que demitir pela habilidade comportamental, ou pela falta, né, de habilidade comportamental, que são aí, né, as softs e as hard skills, né? As soft skills são as habilidades socioemocionais e as hard skills são as técnicas. Então, a gente sai da faculdade com o quê? O canudo e a nossa hard skill. Eu sou profissional da engenharia, né? Essa é meu cenário. E que habilidades socioemocionais que eu carrego comigo, né?
de uma vida toda, que cada um carrega nas suas costas uma mochilinha cheia de crenças, porque aprendeu lá com a sua família, com o ambiente onde foi criado, que tem traumas, que traz aqueles traumas, né? E aí eu digo traumas, por exemplo, uma das habilidades muito importantes é a comunicação. E aí, se eu não souber me comunicar, se eu entrar mudo e sair calado numa reunião, alguém vai me ver? Não, né? E aí isso aconteceu, de repente, lá na primeira série do fundamental, quando eu fui para a escola pela primeira vez e que eu estava batendo papo com meu coleguinha e a professora mandou ficar quieto. Ou que eu queria fazer uma pergunta, ela falou, agora não. E aí aquilo a pessoa carrega para o resto da vida, tipo, eu não vou falar mais. E aí não fala, não é visto, não é lembrado, né? Então, assim, é muito complexo, na verdade, sabe? Mas, assim, eu estou trazendo para vocês terem insights, né? Eu fiz um processo, deixa eu só ver aqui. Eu fiz um processo de desenvolvimento com engenheiros da FGV online e a gente fazia 2 sessões de coaching com eles, aplicava uma ferramenta para identificar as habilidades que eles tinham, entender aonde eles queriam chegar, né? A maioria era engenheiro de campo e queria ser gestor de projetos. E aí a maioria deles precisava desenvolver a parte da comunicação. Era muito forte, não se comunicar. E se comunicar, né, entende-se assim, ó, é você falar para as pessoas o que elas precisam ouvir, é o que você está sentindo, é a sua opinião, enfim, é tudo. E se comunicar não é só no trabalho, é em casa, né? Falar para a esposa, para o marido, o que a gente precisa falar, para os filhos. Enfim, porque as pessoas acabam guardando as coisas. E elas acabam se atropelando nesse guardar as coisas, né? E aí tinha um rapaz que ele trouxe isso muito forte, né? Do quanto que ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia dar feedback para as pessoas, ele não conseguia... Ele falou que ele era o estilo, entra o mudo e sai o calado da reunião. Aí eu comecei a trabalhar com ele, né? Perguntar, como que você se sente quando você vai para a reunião e o chefe faz uma pergunta e você sabe a resposta? Ele fala, ele me dá um desespero, porque eu não quero falar, eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de falar e alguém dar risada, por exemplo, ou eu dar uma bola fora. E aí eu falei para ele, né? Eu trouxe essa consciência para ele, tá, mas se tu não falar, alguém vai falar. Ele falou, geralmente acontece isso. Daí outro colega fala. Aí o chefe fala assim, nossa, era isso que eu precisava. Pensa só. Aí tu fica lá se remoendo por dentro, né? E o que acontece? Você perde a oportunidade. Porque, assim, quem tá ali, que é a equipe de apoio e tal, que tá participando daquele momento, tá sendo visto. Quando tiver uma promoção, quando tiver alguém para substituir um cargo, alguma coisa, eles vão chamar quem? Quem fala ou quem fica quieto. Né? Então, são coisas que a gente precisa entender, identificar e entender para poder evoluir. E eu sei que esse encontro era no início do curso, dali 6 meses, que a partir dessas constatações nós fazemos um plano de ação de como desenvolver essa habilidade. E aí, depois de 6 meses, eles voltavam para contar o que tinha acontecido. E ele falou que dava até um suador nele antes, mas ele começou a falar. E que o chefe dele percebeu e chamou ele e falou, nossa, tô gostando da tua postura, tu tá participativo, que legal, não sei o quê, tu tá fazendo alguma coisa? E ele achou incrível. Então, assim, de novo, quem sabe lá no ensino no fundamental, onde ele foi falar, algum coleguinha começou a rir, a turma inteira riu. Quem nunca passou por isso, né, gente? E aí você desliga o botãozinho da coragem, né? Da coragem de falar, de se expressar. Então, são coisas que a gente precisa identificar para que a gente possa trabalhar. Aí, voltando, né, aí para a questão de que a empresa contrata as pessoas pela habilidade técnica. E na entrevista, quem é gestor ou quem faz contratações aqui sabe que a pessoa topa tudo. Ela trabalha em equipe, ela é comprometida, só que começa a botar ela no cenário para ver, para descobrir quem ela é, né? Então, isso é muito importante.
e identificar as habilidades das pessoas, né? Então, assim, habilidade técnica, você consegue melhorar na pessoa. O comportamental é bem mais complexo, né? Precisa ter um desenvolvimento. E hoje, graças a Deus, as empresas já estão buscando incrementar isso, né? Desenvolver os talentos. Então, pegam as pessoas, enxergam as habilidades que elas têm, o que elas precisam desenvolver e trabalham aquilo, né? De várias formas. Então, o cenário é esse, né? A pessoa é contratada pelo conhecimento técnico do currículo maravilhoso que ela tem, mas às vezes ela não tem a habilidade socioemocional que garanta que ela consiga ficar naquele espaço, naquele lugar. E aí, quais são as skills ou as habilidades mais requeridas pelo mercado? Existem várias pesquisas e, assim, de um dia para o outro isso está mudando, porque cada dia acontece, né? Isso, bom relacionamento interpessoal. Todo dia o cenário vai mudando, então a gente precisa estar atento, né, o que está surgindo, né, nesse cenário. Mas, assim, a Cato, que é uma empresa de recrutamento, fez aí uma previsão para 2021. Em abril, eles elencaram essas 7 habilidades, que é o trabalho em equipe, porque hoje essa questão do trabalho colaborativo está muito em voga, né? As empresas estão, de novo, né, horizontalizando a estrutura, trazendo a linha de frente para trabalhar com outro setor, para um ouvir o outro, para entender as necessidades de cada um, os desafios. A proatividade, e aí que tá, né? Às vezes a pessoa ela é super inteligente, ela tem muito conhecimento técnico, mas ela tem medo de tomar decisão, ela tem medo de agir, e ela se esconde, acaba, né, perdendo oportunidade também. Flexibilidade, porque um cenário totalmente né, mutável, a flexibilidade para assumir riscos, para assumir outras posições, enfim. Resolução de problemas. Então, também uma habilidade super importante, né? Existem várias formas de resolver um problema, né? E a gente está falando de problemas complexos, não existe só uma receita de bolo para resolver um problema, né? Um problema, ele precisa de uma pessoa que tenha a capacidade de enxergar o cenário, enxergar várias perspectivas para entender como que ele pode ser resolvido. Então, visão sistêmica. Então, uma vai desdobrando na outra aí, né? Resiliência, sim, porque num cenário desses, né, onde você fica tenso porque não sabe se a empresa continua, se teu trabalho continua, se você vai dar conta de atingir metas, de gerar os resultados necessários, se vai conseguir fechar com o cliente, enfim, né? Resiliência, para levantar e chacoalhar poeira e continuar andando. Ética e relacionamento interpessoal. Então, essas 7 habilidades que lá no início desse ano foram elencadas aí numa pesquisa que a Cato fez com executivos de grandes empresas. Mas tem muitas outras, né? Eu trouxe aqui algumas que eu acredito que sejam também primordiais, que é a questão da comunicação, né? A comunicação, ela vai no sentido de você conseguir se comunicar com teus subordinados para delegar o que precisa ser feito, se comunicar com o teu gestor, falar expressar o que você está sentindo, a sua opinião, até para pedir um aumento a gente precisa saber se comunicar, né? Se a gente não souber, a gente não pede, não tenta e continua onde a gente está, né? Comunicação com o cliente, de entender a expectativa que ele tem do que você vai fazer, do que você vai entregar. E a gente sabe o quanto que a comunicação é tiro no pé se não fizer, né? Não fizer um negócio redondinho, a gente gera, como é que eu digo? Provas contra si mesmo, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com tudo hoje. Várias habilidades, isso aí, Jefferson, além do currículo.
E a inteligência emocional, né, gente? Que é uma habilidade, assim, para trabalhar sobre pressão, né? Para conseguir sair da nossa casa, que a gente está com um problema com o nosso filho, com o marido, com a esposa, para chegar no trabalho como, tipo assim, cheguei para trabalhar. Tem que ter muito controle, muita inteligência emocional para conseguir separar as coisas, para conseguir, né, fazer com que teu dia renda, seja produtivo, apesar de vários problemas que estão aí na nossa cabeça naquele dia, né? E aí, eu acho que o ponto inicial, o pontapé para que a gente possa desenvolver habilidades e competências é o autoconhecimento, né? Por quê? Porque quando eu me conheço, eu sei quais são as minhas habilidades, que são os meus pontos fortes, e eu consigo identificar as minhas limitações, o que eu preciso desenvolver. E se eu tenho um projeto, uma perspectiva de trabalhar com alguma coisa, ou eu quero alcançar uma meta, um objetivo diferente, eu vou identificar que para aquele objetivo eu preciso desenvolver uma outra habilidade que eu não tenha, por exemplo. Assim como o Tadeu falou, que aquele aluno comentou com ele, e vender? E como que eu boto minha cara no mercado? E como que, né? Então, assim, ele já identificou que ele precisa dessa habilidade. Então, a gente precisa ter essa capacidade de identificar, né? Quem somos nós, qual que é a nossa essência. Também tem coisas que não nos cabe, e aí assumir nossa vulnerabilidade, né? Assumir que isso não é para mim, isso eu não consigo fazer, e vou apostar no que sejam as minhas habilidades mais fortes, né? Deixa eu ver se tem... Ah, obrigada, Miguel. Então, assim, eu não sei como é que tá o tempo aí, Tadeu, tu vai dizendo, tá? Eu trouxe mais coisas aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, fiquem à vontade. Então, assim, eu acho que o grande diferencial, por isso que eu sou mentora de processos evolutivos, né? Porque você quer melhorar na sua profissão, você quer melhorar os seus relacionamentos interpessoais, o seu relacionamento pessoal, as suas amizades, qualquer coisa que seja, você tem que evoluir como ser humano. E aí que eu acho que é a chave do profissional do futuro. Por quê? Porque os computadores, eles vão poder substituir várias coisas que a gente faz. Já estão fazendo isso. Mas eles não têm emoções. Então, eles não vão conseguir substituir o ser humano no quesito emocional. Esse é o nosso segredo, digamos assim, né? Esse é o nosso ganho. É a única chave que nós temos para continuar a ganhar o nosso espaço, né? E isso é uma coisa que nunca nos ensinaram, administrar as nossas emoções. Por isso que o MEC inseriu essas disciplinas de habilidades socioemocionais no currículo do ensino médio, já faz uns 2 anos isso. Justamente porque as pessoas precisam. Imagina os adolescentes que começam né, naquela fase que difícil, que você está em dúvida de tudo, que tem problema com o pai e com a mãe, que não sei o quê, e você nunca aprendeu a desenvolver suas habilidades emocionais. Aí você guarda tudo na mochilinha e carrega para o resto da vida. E aí você vai ter relacionamentos problemáticos, você não vai se dar bem na sua empresa, no seu trabalho, vai ter problema de relacionamento no ambiente de trabalho. Então, gente, assim, o autoconhecimento é a chave para a evolução do ser humano, né? Entender que a gente veio para esse mundo para sair melhorzinho do que quando a gente chegou. Então, então a gente precisa enxergar o que a gente precisa fazer para conseguir isso, né? Aí aqui eu só fiz um questionamento, né? Como que você está se preparando aí para os desafios do futuro? Eu trouxe esses insights, né, essas falas, quis levantar assim, essas questões para vocês entenderem. E, por exemplo, assim, quem é gestor que trabalha com equipe, por exemplo, né? Vocês trabalham provavelmente no dia a dia de vocês. Então, tem várias questões que a gente precisa aprender, né? Principalmente entender o outro, como que o outro funciona. E aí a gente teve uma palestra uma vez com o Renan, que é o técnico da seleção de vôlei,
aqui na faculdade. Uma Mente Brilhante, fantástico, verdade. Um filme fantástico. E o Renan, ele contou que quando ele assumiu a seleção brasileira, tinha saído o Bernardinho, olha a responsabilidade, né? Ele falou que ele começou os treinos e o... Como que é o nome? O líder do time, capitão do time, né? Chegava todos os dias atrasado. E aí, quando chega atrasado, paga uma multa. Só que para eles, que são atletas da seleção, pagar uma multa, vão dormir mais um pouco, não tem problema, né? Eles continuavam se atrasando. E ele ficou pensando que estratégia que ele ia utilizar para fazer com que aquele atleta se comprometesse, porque ele estava prejudicando o time inteiro. E aí ele chamou ele e falou assim, na frente de todo mundo: se amanhã, se você chegar atrasado, todos vão ter que pagar a multa. E aí, a partir daquele momento, ele nunca mais se atrasou, porque ele viu que ele estava impactando, né? Não era só no bolso dele, enfim. E aí ele também contou que eles trouxeram uma pessoa para analisar as habilidades e competências de cada jogador, para ele entender como que cada um funcionava. E essa profissional explicou para ele, fez uma análise e tal, e falou assim, ó, esse profissional, esse jogador, você tem que elogiar. Ele levanta a autoestima dele elogiando, você dizendo que ele é importante para o time, faz isso que ele vai, que é uma beleza. Esse outro, você precisa desenhar o que é para ele fazer. E é assim, porque nós somos diferentes, e somos assim, cada um de nós funciona de um jeito. Por isso que não dá para botar tudo na mesma caixinha, não dá para dizer assim, eu tenho 10 profissionais trabalhando comigo, e olha só, um faz tudo direitinho, o outro não faz. Não dá para julgar o coleguinha que não faz, né? A gente precisa entender que ele faz de acordo com aquilo que ele aprendeu a ser. Só isso. E aí a gente precisa entender como que ele funciona para conseguir lidar com ele. E é assim em tudo. É assim na nossa casa, que os filhos, né? Quem tem mais de um filho? Não foram criados do mesmo jeito, com a mesma alimentação, com os mesmos benefícios, né? E não são totalmente diferentes. São, porque cada pessoa é única. Ainda bem, né? E a gente está aqui para somar um com o outro. Então, entender como que cada um funciona e o que eu posso extrair daquela pessoa, né? Melhor, assim. Como que eu posso usar as habilidades que ela tem. Ajudar ela a identificar também, né, o que ela precisa melhorar. Então, é nossa responsabilidade também, enquanto gestor, identificar isso. Como que a gente pode desenvolver as pessoas. Perguntas? Eu estou por vocês aí. Se deixarem, eu vou ficar falando. Até amanhã. Não, pode ir. Depois a gente faz um bate-bola aí. Então, só para... Eu tenho muita coisa anotada aqui. Hã? Quê? Eu tenho muita coisa anotada aqui. Entendi. Tem um monte de gente revoltada aqui. Fiquei Não, pensando, quem que está revoltado? Não é revoltado, não tem ninguém. Então, assim, eu trouxe aqui algumas coisas que eu pontuei, que são coisas, assim, dos meus aprendizados, né, dos meus estudos, dos meus entendimentos, desse tempo, assim, das cabeçadas que a gente vai dando na vida e que a gente vai aprendendo e vai, né, buscando compreender e entender. Então, eu trago aqui, uma palavra que eu uso no mundo corporativo, mas, para mim, ela tem um significado, né? O que é sucesso para você? Eu acho que cada um sucesso para cada um é uma coisa diferente, né? Algumas pessoas têm vislumbram que o sucesso é conquistar coisas, né? Outras é ter uma família, só, né? Por mais que seja uma família que vive de forma bem simples, o sucesso para ela é aquilo, a felicidade. Para cada um é uma coisa. Eu digo que o sucesso para mim é poder contribuir, tipo assim, tocar a vida das pessoas que passam pela minha vida, deixar algo que ajude elas a pensar e melhorar alguma coisinha na vida delas. Isso é sucesso para mim. Então, para cada um é uma coisa, né? Mas eu juntei aqui algumas coisas que eu considero que podem nos ajudar a alcançar o nosso sucesso, seja ele qual for. Cadê? Entender que pequenas mudanças trazem grandes resultados,
que sucesso muitas vezes depende de uma única atitude. Então, às vezes, aqui eu trago uma frase que eu gosto muito, que o ótimo é inimigo do bom. Muitas vezes eu quero fazer o meu site, mas eu só vou botar ele no ar quando ele for o mais maravilhoso. Eu quero criar meu Instagram profissional, aí eu vou lá e olho os Instagrams dos outros profissionais da minha área e o meu não consigo fazer desse jeito, então eu não faço. Né? Então, a gente também tem que entender que cada um é único e que a gente tem que buscar a nossa essência. Não o que o colega lá está fazendo, a gente pode modelar o outro, mas buscar o que é nosso, porque aí assim vai ser de verdade. Né? As pessoas vão enxergar quem nós somos de verdade, como que nós trabalhamos. Então, é melhor você fazer alguma coisa que seja boa do que você buscar o ótimo e acabar paralisado, não fazendo. Né? O equilíbrio, então nós precisamos manter o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Lembrar que nós somos essa tríade. A gente esquece. Ou a gente não sabe, ou a gente não lembra. Mas sim, nós temos um corpo que é o nosso veículo, que a gente precisa cuidar dele para nos transportar enquanto estivermos aqui. Uma mente que precisa estar firme, que precisa descansar, que precisa de movimento, que precisa de trabalho, mas que precisa de lazer, que precisa de refresco de vez em quando, que precisa se conectar com a natureza, que precisa estar com a família, mas uma mente que consiga chegar em casa e deixar o trabalho lá no trabalho. Sei que não é fácil, às vezes não dá certo 100%, mas a gente vai tentando equilibrar isso, né? E o espírito, gente, porque o nosso corpo é só nosso veículo. A gente tem uma coisinha ali dentro, né? E cada um cuida do espírito da forma que acha melhor. Se conecta aí com o seu coração, faz meditação, cada um busca a sua forma, né? Entender que nós somos energia e a gente precisa cuidar da nossa energia. Não tem um dia que você está cansado, que não consegue, até para dormir, de tão cansado, não dorme. É falta de energia vital. Como a gente consegue equilibrar essa energia? Como que gera energia? Cada um gera energia para si de uma forma diferente. Alguns no exercício físico, na corrida, outros meditando, conseguem se energizar, outro brincando com o filho. Né? Cada um tem que identificar como que eu gero energia para mim mesmo. Às vezes a gente precisa do colo da mãe para se sentir energizado, precisa estar com a nossa família. Então, assim, identifica, né? Qual é a forma de se energizar que cada um tem. O que mais? Entre em um estado de certeza, tá? Como que você vai ter sucesso na vida se você não acredita que vai dar certo? Da mesma forma, como que você vai acreditar que a tua vida financeira vai ser de sucesso, você vai conseguir alcançar seus objetivos se você não acredita? Então, assim, aí vem toda uma parte aí, se for puxar, mas eu não vou puxar, física quântica, né? O pensamento positivo, e tantas outras coisas que tá tão em voga hoje, que as pessoas falam tanto, né? E falam por quê do pensamento positivo, da psicologia positiva. Porque se tudo é energia, né? Isso é provado, não sei o que estou dizendo, o nosso pensamento também gera energia. Então, se você tem um negócio que você está fazendo e que você começa a pensar que vai dar errado aquele negócio, pode ter certeza que vai dar caca no final da história. Então, a gente precisa, né? E também eu acredito que tudo é como deve ser. Se não deu certo, é porque alguma coisa melhor vai chegar. Então, tudo, é a questão da forma como você pensa, tá? Então, assim, tenha certeza que o melhor é que vai acontecer. Pensa sempre que o melhor pode acontecer, sabe? Eu acordo já perguntando o que pode melhorar hoje, sabe? E você entra nesse estado, sabe? Nessa energia elevada e o teu dia fica muito mais leve. Então, você pensa positivo, que as coisas vão funcionar, que vai dar certo. Eu tenho o mantra, vai dar tudo certo. Eu sempre penso isso, mesmo quando a coisa está bem intensa. Vai dar tudo certo, né? E aí você age para que isso aconteça e aí vem o resultado,
né? Então, assim, ó, também tem o pensamento, ele gera uma ação, que gera um resultado. Então, se você pensar que vai dar errado, a tua ação não vai ser 100%, e o resultado não vai ser positivo, né? Então, é importante pensar isso. E seja faminto, né? Então, assim, as pessoas que se tornam destaque nos seus ramos são aquelas que não se acomodam quando atingem um patamar. E aí, assim, ai, Carol, eu já atingi os meus objetivos, eu já comprei a casa dos meus sonhos, eu já tenho o carro que eu queria, eu já comprei meu sítio, minha casa lá na praia, né? Eu já conquistei. Ok, e aí? E o teu servir? Ou vocês acham que vieram aqui só para pagar boleto? Não, né? Nós viemos aqui para evoluir enquanto seres humanos, né? Para aprender e para servir. Então, se eu já estou cheia da grana, se eu já tenho uma vida estabilizada, se as minhas relações estão ok, né? Eu já tenho tudo, a minha vida está fluindo, mas eu estou buscando um sentido, porque está faltando alguma coisa. Aí você tem que olhar para o servir, tem que fazer alguma coisa para devolver para o mundo tudo que você tem, né? Tipo, para contribuir com os outros. Então, para você se sentir completo, né? E aí eu dou um exemplo para vocês aí de um DJ famosérrimo aí, que é o Alok, né? Vocês talvez conheçam, que ele falou que ele, numa entrevista, que ele tinha tudo que ele queria, só que ele estava numa profunda depressão e ele sentia que a vida dele estava sem sentido, até que ele entendeu que ele veio para servir. E aí ele começou a fazer os trabalhos que ele faz voluntários em vários países, né? Várias coisas que ele faz. Então, olha que legal, né? A gente tem que pensar isso também. Existe um porquê da gente estar aqui, né? Além de evoluir humanamente, né? Visualize o seu objetivo, né? Então, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, isso é o básico, né? Projetar, planejar, início do ano, fazer ali escrever num papel o que você quer para aquele ano, quantas viagens você quer fazer, quantos livros você vai ler, que negócio você quer fazer, quantas construções eu quero, quantos projetos. E porque isso é legal, quando a gente escreve, ou quando a gente desenha, ou projeta, né, cria uma conexão neural, e aquilo fica na nossa mente, e nos ajuda a direcionar a energia para que aquilo seja executado. Então, é bem legal. A questão da contribuição, né, que a vida não é sobre mim, mas é sobre nós, que era o que eu estava falando, né? Então, entender que sempre podemos fazer algo para melhorar o mundo, né? Isso é uma chave. A gente pode buscar aí todas as pessoas, várias pessoas de sucesso que têm, e muitas nem divulgam o que fazem, mas elas contribuem, elas ajudam, né? Se a gente tem nome, se a gente tem voz, a gente pode contribuir ainda mais. Então, pensar sobre isso. E pode ser uma coisa que a gente comece na nossa família, na nossa comunidade, e vai, né? Tem muita coisa, tem gente para ajudar, é o que não falta aí, né? Precisando de ajuda. E seja protagonista da sua história, né? Então, a gente não pode esperar que ninguém vai mudar a nossa realidade, porque ela depende só de nós. Então, a gente tem a tendência de colocar culpa no outro, né? Pelo nosso insucesso. A gente, quando alguma coisa errada acontece, a gente busca o culpado e não entender o aprendizado que aquilo ali está nos mostrando, né? Então, acho que a vida é muito sobre isso. Todas as situações, elas estão vindo na nossa vida para nos ensinar. E se a gente não aprender na primeira vez, vai se repetir. E vai se repetir mais de uma vez, até que a gente enxergue. É assim que funciona, né? Que eu entendo que funciona. Quando eu aprendo, eu evoluo, vamos para o próximo degrau aí, né? Da nossa evolução. E é isso. Isso que eu trouxe. É isso aí, Carol. Muito obrigado. Muito legal, né? Vou abrir aí para a turma, para a galera se comunicar aí, né? Eu acho que Vocês estão aí? Não, estão por aqui. Eu acho que tudo que você falou aí, Carol, a gente está vivenciando aqui, na verdade, nesse nosso grupo aí. A gente tem
tenho 3 grupos aí bastante grandes, mas começa a se solidificar, né? Sempre tem alguns presentes e tem aquela galera que diz, eu vou assistir gravado, né? Porque fica gravado, né? Mas tudo que você colocou aqui, Carol, eu acho que eu tenho tratado isso muito, não só aqui nesse grupo, né? Quando a gente começou essa história aqui de divulgar um pouco de conhecimento, né? Mas nas minhas aulas eu falo muito disso. Minhas aulas de pós-graduação eu falo muito disso. Não adianta nós adquirirmos um monte de conhecimento e ficar para a gente mesmo, né? Quem já teve aula comigo e veio falar praticamente em todas as aulas. Eu sempre digo assim nas aulas, o conhecimento que vocês vêm aqui adquirir, jogue para fora. Não pode ficar para a gente, né? Então, assim, tudo que você falou aí, aquilo que o pessoal falou aqui, né? Depois eu vou abrir. É criatividade, óbvio, né? Eu acho que você está falando nisso. Nós somos a maioria que quem é engenheiro, por exemplo, carrega esse negócio consigo. Engenharia vem da engenhosidade, né, Carol? Aham. Então se espera que, a pergunta é sempre aquela: tu que é engenheiro, como é que se resolve esse negócio aqui, né? A gente sabe tudo, né? Mais ou menos isso. Tomada de decisão, gente. Assim, não dá para a gente tomar decisão sem ter as coisas na mão, né? Os indicadores. Indicadores. Ser dono da informação, né? E para ser dono da informação, eu não posso ser assim, né? Agora eu sei tudo. Não sei tudo, né? E essa história da comunicação é extremamente importante, porque às vezes a gente acha que sabe tudo e tem alguém que está lá, aquele quietinho que nos comunica, mas sabe mais, daqui a pouco ele mostra que sabe e você fica sem, né? Eu acho que assim, sem comunicação é extremamente difícil a gente trabalhar, e não é só a questão de você funcionário da empresa, não. A gente trabalha aqui muito eu trabalho muito essa coisa da gente fazer nós mesmos, né? Agora, quando eu proponho uma solução, que seja aqui da nossa área de drenagem, como é que eu me comunico? Como é que eu convenço? Né? Como é que eu convenço que aquilo é bom? Né? Aqui já escutou aqui, Carol, assim, mas já escutou de vários, né? Mas a drenagem é uma coisa que é enterrada, ninguém vê. Não. Né? A água desculpa a expressão, começa a bater na nossa bunda depois que enche. Né? E aí a gente, o que faz para convencer as pessoas? Com conhecimento e humildade. Né? Exato. Tadeu, e uma coisa aí da comunicação que tu falou também, que eu acho que é bem legal de não esquecer, né? É que muitas vezes o óbvio também precisa ser dito. Porque Sim. O óbvio para um não é óbvio para o outro. Né? Exatamente. Você quer ver uma coisa? Eu estava dando aula esse fim de semana e eu estava tudo em planilha. Aí chegou um colega lá, professor, nesse negócio que eu pedia negócio de drenagem, né? Tinha que ser em metro, por exemplo. Você pode colocar entre parênteses que é em metro? Claro. Né? Era só 2 coisinhas lá que não tinha. Mas por quê? Parecia o óbvio para mim. E não era. Né? Não era. Exato. E outra coisa extremamente importante, gente, assim, por experiência, humildade. Eu sempre gosto de dizer que a gente só estuda engenharia, né? Parece que nós só estudamos engenharia. E a fórmula. Eu acho que não tem nenhuma fórmula daquela que não tem que multiplicar pela humildade. Senão, né? É isso, eu não vou falar sozinho, deixar a galera aí se falar bastante aí. Vamos lá, gente. Tem alguma questão aí para a Carol? Aperte a Carol que ela... Aperte que ela solta. Solta o conhecimento. Tem um evento para ouvir, bof. Tem o Miguel. Então. Carol. Diga lá, Capitão. Opa, Carol, boa noite. Boa noite. Capitão Fernandes, Corpo Bombeiro do Estado do Espírito Santo. Trabalho na Regional de Produção e Defesa Civil. E aqui a incidência de chuva é muito grande. Agora é frio. Mas voltando ao início da palestra, eu gostei muito quando a senhora professora, mestre, falou sobre as gerações.
gerações X, Y. Agora é interessante que nós chegamos na geração flocos de neve. Não sei se a senhora chegou a já ler sobre ela. Porque eu estou citando-a, eu estou fazendo, além de acompanhar o professor em todas as palestras dele, em todos os cursos que ele tem dado, eu acho que eu já tenho até meu nome gravado aí, junto com a Júlia. Eu faço também a DES, que é a Escola de Diplomados Superiores de Estudos de Guerra. Então, a gente fala muito disso, tem muita discussão sobre esse assunto da política, da estratégia e do profissional que nós queremos. Eu tenho 52 anos, Carol, e na minha época, eu ainda estava no regime militar, por um presidente militar, e nós tínhamos aqui no Espírito Santo as escolas polivalentes. Eu não sei se em outros estados também tiveram, creio que sim. Nas escolas polivalentes, que era o ensino primário, de 5ª a 8ª série, nós tínhamos aulas da matéria básica, e nós tínhamos aula de técnicas industriais, técnicas agrícolas, técnicas comerciais, tinha aulas de etiqueta, ou seja, preparava o aluno daquela época para o trabalho. A especialização, a formação, ele próprio que ia gestar, igual a senhora acabou de dizer, né? Citou como exemplo lá no início da palestra, até anotei, muitos viam bombeiro, eu quero ser bombeiro. Talvez eu não fosse esse cara, não, porque em criança eu consegui botar fogo na minha casa, me queimei, deu tudo errado na minha brincadeira, mas acabei me tornando bombeiro. Não era para eu ser bombeiro. Veja só. Eu estava focado na área médica, mas acabei entrando no bombeiro. Eu achei muito interessante, por exemplo, eu tenho 4 filhos. Um está formando agora a residência dele em neurocirurgia. O outro é advogado e um acabou agora em engenharia civil, lá em Ouro Preto. Ele já falou para mim. Ele está entregando o TCC essa semana que vem, e falou assim, pai, vou estar entregando o TCC, eu estou voltando, quero aperfeiçoar mais o meu inglês, aparentemente, quero ir embora fazer um intercâmbio na Austrália, porque eu quero me formar em arquitetura também, eu quero me formar, eu sei que tem mais 3 faculdades. Olha que legal. E depois disso, ele quer ir embora para a Ásia, onde o mercado lá está de braços abertos para os profissionais brasileiros de engenharia, que são muito bem requisitados lá. E isso, próprios colegas meus da Escola Superior de Guerra citam em os generais, os brigadeiros, citam isso. Porque essas grandes mãos de obra, as quais a senhora citou, estão fugindo do nosso país. Consequentemente, através da sua fala maravilhosa, ela surtiu efeito e surtirá nos alunos que a senhora dá aula na escola fundamental, esqueci o nome dela, porque vão formar profissionais com ênfase nele mesmo e com ênfase na pátria, no Brasil. Essa foi a minha colocação, porque foi fundamental a sua fala, que você fez enaltecer o homem, o indivíduo, no querer e no indivíduo na sociedade. Espetacular, professor. Carol, nota 1000. 0 a 10, vou dar 1.500 para ficar mais fácil. Obrigada. E o coração de pai com o filho que quer ir morar lá do outro lado do mundo, tá tudo certo? Tá. E eu sou o que mais incentiva. E ele falou que eu tenho um agora de 4 anos, o Thor. Só tem filho homem. Tem Felipe, Thiago, Yuri e Thor. E agora, ele falou que vai ficar 10 anos na Ásia, e daqui a 10 anos ele volta para pegar o Thor e ele vai embora para lá. Eu falei, tá feito, mas eu quero a menina ainda, pro ano que vem. Vai tentando que daqui a pouco chega. Vai, eu sou um homem de fé. Eu já tenho 3 criados, vou começar tudo outra vez. Isso aí, tô tranquilo. Tô novo. E eu tenho o mesmo pensamento seu. Tudo vai dar certo. Tudo. Exato. Se eu vou acordar de manhã cedo pensando que algo poderá dar errado,
eu vou ficar na cama deitado. Como eu nunca fico na cama deitado com dor nas costas, então é melhor levantar e falar assim, vai dar certo, já deu. É bem isso. Mas sabe que essa questão do indivíduo, né, ela foi por muito tempo. Acho que essa nova geração ela veio fazer essa desconstrução, né? Então, por conta disso que a gente tem esse choque, né, na sociedade das gerações entrarem um pouco em crise no começo, quando começou, mas veio desconstruir, né? Porque veio mostrar que o ser ele tem uma vontade própria, né? E que se você não precisa necessariamente ser doutor, você tem que identificar o que é a sua essência, o que vai te dar brilho nos olhos. E se for, que nem eu digo pro meu filho, ele tem 16 anos, fez 17 agora. Se for vender pulseirinha na praia e for te fazer feliz, só vai, né? Coloca um reggae e pronto. Porque por muito tempo a humanidade deixou de sentir as coisas, né? Nós não sentimos, nós buscamos ser alguma coisa para atender uma expectativa. E eu acho que essa geração ela veio mostrar essa desconstrução, né? Eu quero sentir, eu quero me sentir bem no lugar que eu estou, eu quero me sentir eu quero buscar um sentido para a minha vida, não é só isso, não é só crescer, estudar e pagar contas, não, sabe? Tem que ter algum propósito, e é esse momento que a gente está vivendo, né? Das pessoas estarem buscando isso, né? Esse propósito, assim, para entender o seu lugar no mundo, né? Como eu digo. Sim, porque foi tão maravilhosa a sua fala. Não sei se vocês souberam, aqui no Espírito Santo ontem, um rapaz de 22 anos, estudante de medicina, os pais de dogmas evangélicos, sempre o pai era pastor, médico, urologista, e a mãe sempre ali focada na educação do filho. Ele, de uma geração flocos de neves, ele simplesmente pirou, matou o pai e a mãe a facadas, depois foi para a ponte que liga a Vitória a Vila Velha, não sei se você conhece o meu estado, uma ponte muito bonita, e se suicidou. Ou seja, aí dentro do quarto dele tinha a Bíblia aberta, com dizeres que não vem ao caso, mas para assim, querer chocar pela atitude dele. Eu fui mandado, ele falava no meu ouvido, escreveu na parede, botou um número, 666, tal. Então você vê que são pessoas que têm tudo, assim, que nossos pais lutaram muito para nos dar. Hoje em dia eles têm com maior facilidade, porém eles querem rasgar isso tudo tão rápido, que chega no momento que eles perdem o foco. Perdem o foco, o que eles querem fazer então? É aquela geração que se dá um tapa na mesa e derrete toda, cai toda. Então aconteceu esse desastre aqui no Espírito Santo ontem. Complicado. Sim. A gente está passando por um momento bem tenso espiritualmente falando também, tá? Essas questões, elas estão aflorando muito, na verdade, realmente, quando tu disse que ele, né, falavam no ouvido e tal, eu sei que isso é um fato mesmo, assim. As pessoas que não têm firmeza nos seus pensamentos, as pessoas estão muito afastadas, né, da fonte criadora, seja, né, a fé de cada um. Então, isso tem acontecido, tem muita gente fragilizada, sabe? Sem fé, e aí elas são pegas muito facilmente, assim. Então, até achei que tinha contado. Eu aqui na minha casa não assisto televisão já há muito tempo, né? Televisão aberta. Eu vejo notícias assim, às vezes no Instagram. Mas assim, gente, está acontecendo muito de ter esse tipo de violência, né? De jovens fazendo atrocidades.
Mas é isso, tu vê que justamente aí numa família que era de uma religião, então o que não quer dizer nada, né? Porque na verdade a Sim, gente sim. precisa ser espiritualista, eu acho que a gente precisa acreditar em alguma coisa, né? Nem que seja em nós mesmos. Mas né? E pensar que sim, eu digo que a minha religião é o amor, né? A gente acho que o coronavírus ele nos trouxe para dentro de casa para a gente olhar para nossa família, para a gente acertar os ponteiros para esse novo momento dessa nova era que está chegando aí. Não vai mais aceitar, né, esse tipo de coisa e essas pessoas que cometem maldades e que são usadas por seres para fazer isso, esses seres também estão sendo removidos daqui. E eu acho que é um momento bem delicado, mas eu acredito que a gente está chegando num novo tempo, muito melhor, sabe? Essas crianças que estão nascendo hoje, que elas já aceitam as diferenças, que elas já protegem o meio ambiente, né? Coisas que a gente não aprendeu a fazer, né? Eu, por exemplo, que sou da geração X, assim, quando eu cresci que eu fui entender a questão de conexão com a natureza, de preservar, de cuidar, né? Então, assim, a gente está passando por essa transformação. Eu acho que eu fui da geração, botar então, se você foi X, a minha geração foi bem anterior, deve ter sido a Pi, mais ou menos, porque eu aprendi a plantar árvore. Eu fui aquele aluno tão magnífico que meus pais me colocaram no colégio interno, trancado 3 anos, de tanta bagunça. Mas voltando ao tema, professor. Jesus, eu só não posso, só me mande falar o que eu fiz, que eu não vou negar e cair de joelho. Mas, mas voltando ao tema da parecibilidade do profissional do futuro, a religiosidade ela impulsiona ou ela é uma âncora para esse profissional? Assim, o que eu sei, do que eu estudei, do que eu recebo, do meu entendimento, né? Eu sou uma pessoa espiritualista, não tenho religião, eu sou mais lado xamânico, assim, né? Que é a questão lá. Eu sou cristão, professora. Certo. Eu não tenho um dogma religioso, eu sou cristão. Isso. É isso, entendeu? Eu acho que é essa desconstrução que está acontecendo. Na verdade, tanto que está vindo tudo à tona aí, né? Ou seja padre, Sim. seja pastor, seja quem for, tá aparecendo tudo, né? Pessoa de espírita que aprontam coisas né, que de fato não são de Deus e está vindo tudo à tona. Então, assim, eu acho que as escolas de medicina já colocaram disciplina de espiritualidade, então né, a ciência já está entendendo que existe coisas a mais e que a gente precisa se conectar com essa coisa, seja ela na crença de cada um, né? Deus, o universo. Aí eu digo para as pessoas assim, se você não acredita, né? Porque eu respeito a opinião de cada um, acredita em você, né? Então, acredita em você, tenha fé em você mesmo. Eu acho que é por aí. E eu acho que é isso, sabe? Quando você começa nessa estrada do autoconhecimento, você começa a compreender melhor essas questões também. Porque quando você se desenvolve, né, nesse caminhar evolutivo, você aprende a perdoar, você aprende a importância de ser grato, você aprende que cada um está no seu caminho de desenvolvimento, você deixa de julgar as pessoas, porque você entende que se alguém faz alguma coisa é por inconsciência, né? A pessoa que faz alguma coisa errada, ela é inconsciente, porque ela acha que ninguém está vendo e que está tudo certo. Mas quando ela descobre que não é só isso que existe, que aquilo vai ficar como uma como que diz? Eu costumo dizer assim, Deus não castiga ninguém. É a colheita, você planta, você colhe, né? Então, para mim é só isso. E aí, assim, se você sabe que você está fazendo uma coisa que não é legal e você mesmo assim está fazendo, uma hora você vai acertar a conta com você mesmo, sabe?
E eu pego a questão do Alok de novo, que eu gosto bastante da transição que ele está fazendo e que ele traz isso na entrevista dele. Você não sabe o que é amor, mas você sabe o que não é amor. Quando você tira tudo que não é amor, o que sobrar é amor. Então, se você é agressivo com alguém, não é amor. Se você, né, quer passar a perna em alguém, tirar vantagem, tudo isso não é amor. Então, se isso não é amor, tira da tua vida. Né? Se ficar de mal com alguém da tua família, não é amor. Então, vamos resolver aí as pendências, né? E aí, a gente pode falar muito sobre essas coisas, porque eu amo, mas assim, eu entendo que a gente veio para cá para evoluir. Então, a gente é colocado naquela família porque a gente precisa resolver aquelas questões. E aí, às vezes a gente faz que não está vendo, a gente não quer resolver, não quer encarar. Cara, só vai voltar mais uma vez e começar tudo de novo na escolinha. Enquanto não aprender, não sai dali. Perfeito, professora. É isso. Professor, eu acho que eu estou falando demais hoje, que eu nunca falo, eu gosto muito de ouvir e anotar. Eu anoto tudo. Somente para finalizar, foi tão magnífica a sua fala, quando você fala assim, se eu quero amor, planto amor. O meu filho mais velho, de 30 anos, que é o Felipe, que está formando agora em neurocirurgia, ele odiava quando chegava fardado em casa. Pai, você não mexeu com ninguém com sangue, não, né? Olha. Pai, morreu alguém perto de você? Ele odiava. E ele começou a fazer administração. Fez 2 períodos e depois migrou para medicina. Não satisfeito ainda de fazer medicina, eu quero fazer neurocirurgia. Nossa Senhora. Aí o que aconteceu? Ele que não era muito focado na parte espiritual, ele começou a ver realmente acontecer certas coisas que ele falava assim, mas esse não tem jeito não. E aquele teve jeito. Aquele abriu o olho e agradeceu ele. E saiu andando do hospital. Então, hoje em dia, ele tem uma religiosidade muito maior. Então, essa parte para o profissional do futuro, ela é importantíssima. Tanto é que eu estava comentando com um colega meu 2 pontos. Um foi que nós somos terra fértil. A sementinha que plantarem, que nós propusemos deixar cair no nosso jardim, ela vai vingar. Quer seja de coisas boas e também das coisas ruins. Então, eu tenho que saber qual semente vou deixar plantar no jardim. E a outra, eu acho que nós já chegamos no final do alfabeto já. Eu acho que agora vai começar a retroceder. Sério, eu acho que vai começar a retroceder, porque eles vão voltar a ter a identidade para ser o alicerce de vida dos jovens do futuro. Esse é o meu pensamento. Professora, muito obrigado. Vindo do Espírito Santo, se precisar de alguma coisa, eu ia falar assim, disco 93, mas não disco 93 não, que só chamam 93 para coisa ruim, professor. Né? Churrasco, festa, aniversário, qualquer coisa assim, ninguém diz com 93. Ninguém me convida. Mas, pegou fogo na churrasqueira, estragou o churrasco, chama 93. Aquela briga que dá no churrasco das pessoas que se beberam e tal, chama 93. Então, seja bem-vindo ao Espírito Santo. Muito obrigado, professor. Deus te abençoe também. Valeu, capitão. Muito obrigado. Sempre presente aí. Mais alguém aí, galera? Vamos. Eu só quero fazer, boa noite, então. Sou Gedilson. Diga, Gedilson. De Paraupebas do Pará, e eu gostei muito da palestra também. Do Pará! Parabenizar aí a todos vocês pela organização. E antes do capitão falar da situação, eu também ia parabenizar ele, né, pela situação familiar, ter 4 filhos e todos buscando formação. Coisa linda. Uma alegria muito grande para um pai, né? E eu queria parabenizar ele fortemente também. Obrigado, Deus. Isso daí é incentivo de família, né? Teus filhos se espelharem em ti, para poder ter um crescimento assim também. Obrigado. E sobre a palestra aí, ficou muito forte de que nós conseguimos fazer diferente, né? Sermos bons profissionais a cada dia. Eu estou buscando a formação em engenharia civil, mas eu atuo no mercado como projetista. Legal. E estou buscando me qualificar cada vez mais, né?
A minha filha está aqui do meu lado, Que aí ela amor. está doidinha para falar também. Vou mostrar ela aqui, né? Oi, Ei, tudo bem? sim. Acompanhou a palestra toda também aqui. Olha, que legal! Ela já Olha o que é a sabe, nova geração, já está aí assistindo Já palestra tá para aí. saber como ser no futuro. quando eu estou fazendo projetos aqui, ela vem, o senhor está fazendo projeto? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Olha que legal. Tá? Gostei bastante. A primeira palestra que eu participo foi um professor Henrique, que indicou a palestra aqui para nós. E muito obrigado pelo aprendizado Que contribuído. bom. Tá? Legal, Eunice. Mais boa noite a todos. É isso aí. E a questão também essa questão da geração Y, eu não sei qual é a minha geração. Acho que a minha é mais antes, né, Carol? Não sei o que seria. Mas você estava, no início a Carol estava falando ali da questão da informatização, né, essa coisa toda, né? Eu já vi algumas palestras de uma galera aí que diz que tem algumas profissões que vão começar a subir, né? Por a questão que você está falando agora, a coisa está pronta, né? Uhum. Agora, o computador faz tudo, mas ele não pensa, ele não tem raciocínio. Não tem raciocínio. Né? Eu bato muito isso também na minha turma aí, porque a pessoa sai da fazer software. Tá, dá para no software, mas qual software? Qual que você quer? Tem mais de 1, 2, 3, né? O problema é analisar o resultado. E como é que você trata isso para chegar a fazer um negócio desse? Né? As soluções das coisas, você tem que se comunicar com as pessoas, tem que saber o que precisa, né? Tem que saber o que tem que entender e tem que me comunicar, senão a gente não consegue resolver nada. Né? E tem que convencer, né? Também tem que convencer. E essa questão hoje, depois da pandemia, né, Carol e tu, assim, a Carol estava falando isso no início, as empresas que não viam isso. Esse dia eu estava ali na cidade de Cocal do Sul. Para quem é da engenharia aí, talvez não conhece Cocal do Sul, mas já ouviu falar na cerâmica Eliane, né? Pisos, azulejos da Eliane, que Brasil afora e até no exterior. Eles economizaram já esse ano, segundo o pessoal que estava lá, mais de 3 milhões de reais só com o pessoal trabalhando em casa. Né? Um prédio daqueles gigantescos que eles têm, só tem uma sala funcionando, porque as pessoas vão trabalhar em casa. Agora, para trabalhar em casa é fácil? Não é também. Né? Também não é. Porque tem que ter iniciativa, né? Tem que ter aquilo que foi comentado. Tem que ter iniciativa, tem que ter proatividade, né? Tem que ter né? disciplina. Né? Então, tudo isso nós vamos ter que nos acostumar. Né? E assim, eu já sou bem mais velho, lógico, né? Mas eu venho ao longo dos anos me acostumando, né? Me adaptando. Eu sou da época que fui fazer engenharia com uma calculadora só, uma calculadorinha só. E fui evoluindo. Né? Nem era HP, né? Nem era HP, nada de HP. Né? Outra coisa legal que eu vi a Carol falar, a questão de a gente não vou mudar de emprego, que eu vou sujar carteira. Eu estava pensando, né? Então, cara, eu acho que eu fui um pioneiro nesse negócio, porque eu mudei mais de emprego. Olha. Eu trabalhava aqui em Criciúma numa empresa estatal, que era uma subsidiária da Petrobras. Aí o maluco, eu fazia engenharia agrimensura, eu queria ver engenharia civil. Chegou uma vez e não quero mais esse negócio. Não quero mais. Tu tá maluco? Eu não quero. Eu não quero ficar quebrando. Professor, eu então não tive nem cadeira, de tanto que eu girei. Por quê? Porque eu entrei no Corpo de Bombeiros, aí comecei a me especializar no combate a incêndio. Depois eu falei, não, tá muito chato isso, ficar jogando água nos materiais. Fui fazer salvamento à altura, salvamento aquático, salvamento de produtos perigosos, busca salvamento com cães, salvamento em ambiente confinado, todos os cursos. Desta forma, eu rodei todos os batalhões e companhias do Espírito Santo. Aí agora eu estou na nova, que é Regional de Proteção e Defesa Civil.
Já nova não, já sou 3 anos nisso. No início muito chato, porém já rodei 3 batalhões comandando. Estou nesse agora para reformular, que ela estava caída, então estou chegando aqui para dar aquele up nessa parte. Então a cadeira para mim já quebrou. Viu, capitão? Mas eu troquei várias vezes de emprego, né? Meu primeiro emprego foi esse, é isso aí. Aí fui trabalhar numa prefeitura, de novo lá, concursado de novo numa prefeitura. Acabei em engenharia civil, cheguei pro prefeito, estou indo. Como assim? Não, estou indo embora. Eu não posso ficar aqui. E vim para o sul e fui mudando. Já morei na África também, né? Eu ficava louco quando eu recebia um convite para trabalhar, dar aquele negócio, eu ia, né? Me convidar para dar aula, eu ia, né? Sempre gostei muito disso, mudei muito, né? Mudei muito. E isso faz a gente evoluir muito também, né? Obviamente que aquela história, disciplina, dedicação, né? Conhecimento, não dizer que não sabe, né? Eu cheguei em um lugar, tu sabe, sei, né? Sei fazer. E aí tem que ir atrás, né? Porque a vida é um aprendizado. Então, a minha vida foi bastante longa assim, né? Eu era vendedor de leite, tirava leite, vendia leite, e hoje eu estou aqui tentando deixar um legado, aquilo que a Carol falou. Eu estou aqui tentando deixar um legado, né? Porque eu olho para mim e poxa, eu consegui aprender tanta coisa, daqui a pouco eu vou deixar isso aqui. Tem que começar a distribuir esse negócio. Esse eu acho que talvez também, né, assim, tem que pensar nisso, é deixar um legado, né? Não é, fiz as minhas coisas. Eu trabalhei com o canal, eu saí, me aposentei, aí veio a aposentadoria, eu me aposentei e vim para cá, para minha cidade, agora estou tranquilo, ainda eu estava conversando com a minha mulher, tranquilo. Que nada, estou aqui numa correria de nada, porque aparece muita gente, aparece muito trabalho, e a gente vai, porque vai fazer para ajudar também e tal. Mas, assim, o que eu diria para todos é deixar o seu legado, né? Deixar o seu legado ao longo do tempo. Perfeito. Só para resumir um pouquinho também de mim, eu sou formado em técnico agrícola, técnico em pecuária, e depois eu fiz biologia, pós-graduação em planejamento educacional, depois fui para a área de anatomia, fisiologia, e dei aula também em faculdades, e agora eu quero fazer, acabando esse curso da Escola Superior de Guerra, eu quero fazer filosofia. Não, uma filha antes, né? É isso aí, capitão. Vamos lá, gente. Mais alguma? Querem colocar mais uma pergunta para a Carol aí? Para mim não, hoje não é para mim hoje, é para a Carol. Professor. Diga lá. Opa, então, Diga, parabenizar, né, a palestra da professora, né? Eu sou o Thiago, sou engenheiro civil, estou aqui no Ceará, aqui no interior do Ceará. E eu achei muito interessante isso, porque a empresa que eu trabalho atualmente está passando por esse processo de se reinventar com relação às hard skills, soft skills. E a gente faz 3 anos que eu estou nessa empresa, a gente trabalha com implantação de loteamentos, né? Por isso que eu cheguei, né, até aqui nesse grupo, porque eu mexo muito com drenagem, né? E eu estou até pensando em me especializar mais, professor, nessa área. Sei. Por mais que a gente more numa região em que a incidência de chuvas é mais escassa, mas nós temos cidades, principalmente no nosso interior, nós temos cidades que requerem, né, um planejamento urbano melhor e mesmo assim, quando chove, né, aqui nas nossas cidades nordestinas, né, tiro aqui pelo nosso estado do Ceará, né, se tiver mais algum colega aqui do Nordeste também pode confirmar, enfim, cada um tem a sua realidade, mas a gente sente muito a carência dessa gestão, né,
em relação à drenagem, saneamento, enfim. Então, é um prazer estar aqui no grupo, né? É a primeira vez que eu estou acompanhando ao vivo, né? As outras eu assisto mais gravada, mas eu tinha outros compromissos pessoais, mas hoje eu estou tendo essa oportunidade. Então, professora, parabenizar, né? Porque tudo que foi falado aí, eu junto com os nossos colegas aqui da nossa, né? Onde a gente trabalha nessa imobiliária, a gente está passando por esse processo de se reinventar, e veio até um consultor que ele fez essa análise comportamental, né, em vários setores aqui, não só o nosso setor técnico de obras, mas a gente tem um setor de obras, tem um setor de projetos, e foi também aos demais setores, financeiro, enfim. E chegou-se a uma conclusão que somos um bom time no sentido das hard skills, né? Ou seja, conhecimento técnico muito bom, mas a gente estava deixando muito a desejar nas soft skills, né? E a gente está passando por esse processo, né? De se reinventar assim nesse sentido, né? Desenvolver muitos desses pontos que foram abordados aqui na palestra, né? E isso é muito interessante, né? Principalmente o relacionamento interpessoal. E eu fiquei muito impactado porque eu já passei por outras empresas que, para a gente bater na porta do chefe, nossa, a gente ficava... A gente tinha algo a comentar ali para o nosso gestor, para o nosso imediato ali superior, e era um desafio muito grande, porque às vezes era aquele cara, né, mente fechada, e a gente tinha algumas ideias, e aí a gente ficava tremendo na base nessa questão da participação, né? E aí eu vim para essa empresa atual e a gente se depara com esse cenário em que nós estamos aqui, e aqui também compartilhando experiências, e a gente vê que a gente não está tão distante assim, ou que, tipo, não há, no sentido, não é porque fulano ou profissional A ou B tem a experiência, ou então tem uma trilha, né, profissional, mais, né, com mais experiência, que ele, tipo, não vai nos ouvir, no sentido, né, assim, no sentido de trabalho em equipe, né? Ou seja, essa acessibilidade, né? Eu acho que a senhora falou na questão da horizontabilidade das relações, né, em equipe, né? E eu vinha muito de outras experiências profissionais em que havia muito essa verticalização, né? Aquele controle, comando, aquela coisa faça assim e pronto, e a gente ficava ali regido nisso, né? Comando-controle. E a gente vê que isso não funciona mais hoje, né? Tem até tem um livro muito interessante, que é O Monge e o Executivo, né? Um clássico aí sobre ensina muitos princípios de liderança, né? E o autor fala neste livro que essa questão de comando-controle, né? Isso está caindo por terra, né? O comando-controle é faça assim e pronto, e se fecha só ali, e às vezes está ficando para trás, né? Ou seja, esse trabalho em equipe, né? E essa questão da participação de todos na resolução de problemas, não só apenas a responsabilidade ali do gestor, da equipe, mas o compartilhamento disso e a soma para se chegar a um resultado final esperado ali, né? Que é a meta, o objetivo, enfim. Então, isso é muito interessante, né? Então, assim, me chamou a atenção esse ponto, trabalho em equipe, espero que os colegas estejam entendendo. Ou seja, somos participantes agora como um time, né? E essa expressão está sendo muito fixa aqui, né? Pelo menos no nosso contexto, né? A gente se enxerga como um time e não só uma pessoa, um diretor que foi fundador da empresa e ele dizer assim e pronto, não. Ele está aprendendo a ouvir e somando todo mundo junto. Isso é muito bacana, tá? Então, assim, basicamente essa é a minha contribuição e parabenizar, né, pela palestra.
Obrigada. Essa questão das mudanças, né? Na gestão mesmo, nos modelos de gestão, se a gente for dar uma olhada lá no passado, como é que era, né? Nós começamos com a era da industrialização, onde as pessoas elas eram consideradas uma máquina, né? As pessoas trabalhavam sem, né, muita recompensa, e era muita demanda, e era 24 horas as fábricas funcionando, né? Aí quando foram olhar para as pessoas com um pouco mais de humanidade, foi quando começaram a entender que tinha que implementar algum benefício. Foi quando começaram a pensar na qualidade de vida no trabalho. Mas isso foi só uma estratégia para manter as pessoas produzindo mais, não que estivessem pensando nas pessoas. Então, a nossa história é muito pesada, a nossa história da humanidade, tanto no trabalho quanto na nossa vida. Né? Se a gente for olhar aí para os nossos ancestrais que vieram antes, foi muito sofrido, gente, para a gente estar aqui nesse momento. E aí depois, quando eles começaram a perceber, né, que se eles dessem uma motivadinha na pessoa, sei lá, dando um benefício de um tempo de descanso, um café, não sei o quê, as pessoas iam produzir mais, eles começaram a implementar isso, né? E aí depois que começou na era da gestão da qualidade, que as pessoas, que o cliente começou a ter voz e que os talentos, os colaboradores começaram a ser vistos como peças importantes dentro das empresas. Né? Então, hoje, a gente tem uma desconstrução de tudo isso que a gente já viveu, pensando, as empresas entendendo que as pessoas são o que fazem a empresa funcionar. E que, mais do que investir num produto, elas precisam investir nas pessoas que vão desenvolver os produtos. Mais do que pensar em investir no cliente, que é o final, elas precisam investir nas pessoas que vão atender esses clientes. Então, hoje as pessoas são vistas, né, nas empresas como uma parte fundamental, né? Não mais como que chamava antes? Recursos, né? Hoje até as nomenclaturas têm mudado. As empresas estão deixando de chamar de recursos humanos, que na verdade essas pessoas elas geram recursos para a empresa, mas elas são o coração, né? O que faz tudo funcionar e existir, assim. Então, que bom, né? E é como tu falou, tu trabalhar numa empresa que já está olhando, tendo esse olhar para o desenvolvimento das pessoas, é muito legal. Te dá um ânimo, porque isso, o que acontece? A empresa está investindo em desenvolver as pessoas. Esse desenvolvimento, ele não vai servir para ti, Thiago, dentro da empresa que tu tá, e se tu for para outra empresa, não vai servir. Pelo contrário, o que tu aprender, desenvolver nessa empresa é habilidade tua, tu vai levar junto contigo. Exatamente. São habilidades permanentes. Então, as empresas entenderam isso, que elas precisam... e aí, antes, as empresas não faziam, porque elas pensavam o seguinte, vamos só beneficiar quem é gerente e diretor, né? Que eram as cabeças que eles consideravam pensantes, e os outros... nós não vamos investir, porque, afinal de contas, a gente vai treinar eles e desenvolver, eles vão embora, né? E hoje não. Hoje eles não têm mais esse olhar, né? O olhar de que bom que a gente vai preparar as pessoas para o mercado, para melhorar o mercado como um todo. Então, todo o pensamento individual do ser humano e da sociedade está se transformando num pensamento mais colaborativo, no sentido de que eu vou investir para desenvolver meu colaborador, se porventura ele sair, a sociedade vai continuar ganhando, porque ele vai estar, né, ele vai ser um ser mais desenvolvido, atuante num cenário em outro lugar. Então, é toda uma mudança, assim, que vem há muito tempo acontecendo, né? E a gente não tem noção da dimensão, assim, quando a gente tá olhando muito de fora isso, assim. Mas verdade. dias melhores virão. Bem. Com certeza.
Com certeza. Inclusive, acho que foi um dos nossos gestores lá que falaram justamente isso, né? Poxa, é um novo tempo aqui na empresa e vocês podem ir embora e a gente pode formar profissionais aí para, né, tipo, não só para a nossa instituição, né, a organização em si, mas para o mercado. Mas eles veem isso como uma satisfação, né? Isso. Então, Agora isso é visto de bom. forma positiva. Exatamente. Mas, né? Ou Antigamente, seja, os próprios... isso não é mais aquele pesar, né? Eles Exato. reconhecem isso, mas ficam felizes. E os próprios gestores antes, assim, talvez algum de nós também já tenha feito isso, né? De não querer compartilhar o conhecimento. Ah, eu sei como faz tal coisa, mas eu não vou ficar ensinando os outros, não, senão eu vou perder meu lugar. As pessoas tinham esse medo, né? E hoje isso também já não é mais assim. Você pensa que se você... que era um pensamento perigoso, porque se você tivesse uma oportunidade de subir de cargo, quem você ia deixar no teu lugar? Ah, não tem quem deixar, então tu fica aí, né? Então era tiro no pé, só que as pessoas não pensavam assim. Então elas não queriam compartilhar com o coleguinha, não queriam ensinar como que fazer as coisas, porque achavam que o conhecimento era... Mas hoje tu abre o tio Google, ele te ajuda com um monte de coisa, e a gente, né, tem o conhecimento na palma da mão, então é outros tempos. O que vai ser valorizado mesmo vai ser a questão humana, né? Tanto de humanidade que você tiver, de você ser uma pessoa boa, eficiente, conhecedora, né, das técnicas, mas que você também ajude o outro a evoluir. Então, é por aí. É isso. E aí? Pronto, é isso aí, professor. Tá com o senhor agora aí. É isso aí. A professora resumiu bem aqui que a gente está vivendo aqui, né? O cenário, né, que a gente está vivendo aqui na empresa que a gente trabalha. Muito bom. São novos tempos que nem a gente está falando aqui. E o importante é estar todo mundo motivado, né? Isso também é um combustível para isso, né? A motivação, tá todo mundo entendendo o propósito, e isso é bem bacana. É isso aí. Mas deixa eu dar um depoimento, caso, né? Eu trabalhava na universidade lá em Criciúma, e no departamento lá que a gente prestava serviço, e um dia eu fazia todo o trabalho da parte de drenagem, eu que fazia lá. Aí um dia chegaram e falaram, nós vamos contratar outro engenheiro para trabalhar, só que ele não conhece nada da área. Mas aí eles estavam cheios de dedos assim comigo, porque eles achavam, pô, vão trazer o Tadeu não vai ensinar, né? Eu disse que o cara, traz ele aqui que nós vamos começar a ensinar já. Mas tu vai mais lógico, gente? Eu sei, ó, conhecimento a gente não divide. A divisão do conhecimento, ele se multiplica. A gente como é que é uma conta louca, porque se você divide, você amplia esse negócio. Multiplicar, não sei explicar, é um multiplicador. Pelo seguinte, porque você pode trazer, vamos ensinar, né? Eu comecei a participar com ele, né? E o que aconteceu? A quantidade de trabalho dobrou. Não tem divisão de trabalho. Na verdade, se tu tem dois, vai vir mais trabalho, porque tem dois trabalhando nesse negócio. Não é divisão, não. É o contrário. Não é? Tanto é que depois que eu saí, baixou tudo. Acabou. Aí um tempão, agora há pouco tempo, o rapaz também saiu e também acabou tudo. Então, por quê? Não tem mais. Eu lembro que na época, quando eu cheguei na Sociesc para trabalhar, eu disse para a diretora lá, uma vez eu era coordenador de cursos, eu preciso não, a instituição precisa ter alguém do meu lado, porque se eu quiser sair, como é que vai ficar? Né? Eu fui fazer um trabalho em Luanda, em Angola, lá ajudar a implantar uma universidade lá. Cheguei lá, eu disse a mesma coisa para os angolanos, né? Meu jeito de ser assim, disse, onde é que está o meu sombra? O que é sombra? Está falando do quê, né? Aí eu expliquei, disse, eu preciso de alguém, eu vim para cá para ficar 2 anos. Né? No final de 2 anos, eu vou embora, eu vou ter que uma pilha de informação, uma pilha de coisa, e eu preciso passar para alguém continuar. Né?
E é assim, sim, é assim vai. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. É trabalhar em equipe e dividir as coisas. É isso, Carol? É isto. Então tá bom. Galera, se ninguém tem mais nenhuma participação aí, quero, em nome da Carol aí, agradecer muito a Carol, né? Agradecer a todos também, a nossa equipe, a nossa audiência fixa aí, que a gente sempre tem, né? E agradecer a todos que aqui participaram. Muito obrigado, né, por vocês estarem aqui. A gente fez uma nossa palestra ou live aí intermediária para a gente colocar alguma coisa diferente, porque só engenharia, a gente começa a olhar só para um lado, né? Ok? Muito obrigado. Vou deixar com a Júlia, para a Júlia fechar os recados paroquiais aí, né? Muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que está aqui até agora. Eu acabei de colocar o formulário para pedir o certificado no chat aqui embaixo. Amanhã eu coloco a palestra gravada no YouTube, tá? Ela precisa de um tempo aqui para ser processada, e amanhã eu deixo o link no e-mail e nos grupos. E é isso, muito obrigada. Sempre um prazer ter vocês aqui. Valeu, gente. Na próxima quinta-feira, para quem está por aqui, na próxima quinta, não sei se é quinta, na semana que vem, nós temos a nossa próxima palestra, que é para falar sobre drenagem, aí macro drenagem. A Carol está convidada para participar, para falar sobre macro drenagem. Dá fazer uma, como é que é, uma consulta, fazer uma... Porque as nossas macro drenagens estão sem problema, Carol. Elas fazem uma terapia. Quem sabe né? Fazer uma terapia. Nós podemos fazer a abertura, uma meditação. Para ver se funciona. Tá bom, gente? Gratidão, gente. Se alguém Carol, muito obrigado. quiser entrar em contato, professor. aí, Tadeu tem os contatos. Se alguém quiser o contato da Carol aí, é só avisar aqui nos nossos grupos que a gente tem o contato da Carol aí para lá fazer uma... Como é que é uma... Como é que chama isso? Não sei. Entende tudo. A gente pode falar em várias situações. Só não se limpa terreno aqui, mas a drenagem nós precisamos fazer uma... Como é que é uma... Em terreno energético a gente limpa. Então tá bom. Valeu, gente. Eu vou mandar o Insta da Carol por e-mail. Carol, tudo bom. Valeu. Isso. Valeu, um abraço, gente. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, professor. Que Deus te abençoe. Carol, foi um prazer. Deus te abençoe abundantemente também. Júlia, um espetáculo seu cabelo. Pensei que estava parabenizando a nossa nadadora do Brasil. Faltou o verde e amarelo, mas tá bom. Muito obrigada. Um grande abraço, Carol. Um espetáculo de pessoa, de humildade. E igualmente ao professor também. Professor, continua assim, multiplicando o conhecimento, que nós vamos aumentando a sabedoria. Obrigado, capitão. Vamos lá. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Gratidão.